como funciona a batalha espiritual de fato? Ela tem a ver com o quê? Qual que é o objetivo dela? Boa. Ó, primeiro assim, a gente for pegar de maneira bem simples, a batalha em si nem sequer existe, porque Deus estala o dedo, acabou o diabo, acabou o inferno, acabou tudo. Seria um massacre, não seria nenhuma batalha. Né? Eles foram expulsos do paraíso, né? Satanás e a terça parte. Lembrando que Satanás não é nome, né? É um título, né? Vem do hebraico, adversário, né? Adversário. Diabo também não é nome. Vem do grego, diabolos, aquele que traz divisão. Lúcifer, portador de luz. Né? Então, segundo as linhas judaicas, tal, seriam essa entidade, esse anjo caído, o nome dele seria Samael. Né? E ele, então, acabou persuadindo e fez a rebelião, só que houve uma batalha no céu. É interessante que aí sim, a gente vai ver uma batalha no céu. Houve uma peleja no céu, isso é retratado na Bíblia. Então, olha, Deus ele permitiu que isso acontecesse com um propósito. Ele deixou, Deus sabia que ia acontecer. Deus é onisciente. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas Deus não está preso na mesma linha temporal que a gente. Se houver até ensejo, eu desmembro um pouco melhor essa questão do tempo, que eu acho fantástica. Então, eles foram expulsos ali. E para se expulsar, para ter uma peleja, como é que você vai aprender arte da guerra, de combate, num ambiente que só tem paz? No céu, só tem paz. Não tinha guerra. Como é que eles sabiam guerrear? Como é que eles sabiam usar espadas e fogo? Né? Então, eles, por inferência, né, isso eu coloco até em alguns dos meus livros, especialmente na História de Mitre, uma quadrilogia, que essas entidades elas procuram fazer? Eles estavam no céu, os anjos estavam lá, assim como nós aqui na Terra, nós temos esporte, né? Você pode participar de uma Olimpíada, né? De arco e flecha, por exemplo, né? De esgrima, né? Como esporte, né? Então, por que eles aprenderam a guerrear? Porque não tinha guerra. Mas certamente eles tinham aquele conhecimento já. Quer se fosse por esporte ou fosse um outro propósito de guardar alguma coisa e proteger algo que Deus mandasse, porque nós não sabemos todas as coisas, sabemos em parte. Então, a gente só está conjecturando dentro dessa pequena parcela que nós conhecemos. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Não sabemos tudo. Então, essa fatia que a gente consegue enxergar. Então, por inferência, eles já sabiam lutar. Ou para proteger alguma coisa, né? Ou foram treinados por Deus, ou então eles já usavam aquilo com um outro propósito e aí tiveram que usar. Por algum motivo, a luta, ela faz parte do DNA dos seres vivos, né? Tanto que os animais lutam entre si, né? Não dá muito bem para explicar por quê, mas isso está presente, né? Tá presente. Aí é sistema de defesa, né? Isso. Você se defende, tem a caça, né? Aí o que acontece? Essa entidade se afastar, teve peleja e houve dano. Quer dizer, se os demônios, esses anjos caídos, fossem seres imortais, imbatíveis, né? A batalha estaria até hoje lá. Então eles sofrem dano. Por isso que na árvore da vida fala que ela tem folhas, e as folhas elas trazem cura para as nações. Então Deus ele proíbe que os anjos caídos tenham acesso ao caminho que leva à árvore da vida. Né? Colocou um querubim com a mesma patente de Satanás, né? Querubim com espada de fogo, para não entrar, ninguém chegar nem perto da árvore da vida. Então se é uma entidade brigar com um demônio, com um anjo, por exemplo, um demônio brigou com um anjo e ele se machucou, hipoteticamente aqui, ele teria dificuldade para ter acesso à árvore da vida para ele não se curar rapidamente, né, para ele ficar ferido e ficar fora de combate. E assim a batalha espiritual vai galgando patamares. Só que você tem que conquistar a autoridade espiritual. Aí eu posso abrir o leque aqui, pensar o exemplo de Josué. Josué é fantástico. Ele recebe a comissão de Moisés, você vai levar esse povo para a terra prometida. Né? Então Josué, primeira coisa que ele faz, Deus fala com ele, ser forte, ser corajoso, eu estou contigo, tal. O que ele vai fazer? Pede para o povo santificação. É assim que ele vai conquistar a autoridade espiritual. Vou me santificar. Santificai-vos. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Aí faz parte da santificação, mortificação da carne. Eu tenho que me alinhar com Deus. Naquela época vigorava a lei. E a circuncisão era algo fundamental. Né? Você tinha que, para estar alinhado com Deus, tinha que ser circuncidado. Era uma lei mosaica. Né? Então Josué vai fazer a mesma coisa. Aí você pega Josué 5:3, é só inverter os dígitos, é mais fácil de guardar. Ele vai circuncidar toda aquela geração que nasceu no deserto para estar alinhado com Deus, para eu conquistar a autoridade espiritual, para agora sim para a terra prometida. Está tudo dando certo. Aí aparece um anjo diante dele, né, com espada desembainhada. E aí ele pega e pergunta para o anjo. No primeiro momento ele não sacou que era um anjo. Quem é você?
Se é meu amigo ou é inimigo? É dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo fala, não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Nesse momento, Josué conquistou autoridade espiritual, porque o mundo espiritual se mobiliza a favor dele. Né? Se o príncipe do exército do Senhor está diante dele com uma espada desembainhada, pronto para a guerra, todo o exército está junto dele. Aí era só a tomada da terra prometida. Só que aí ele fala para o povo, né, Josué 6,10, não falem nada, nem griteis, palavra alguma sai de sua boca, até o dia que vos diga gritai. Aí você grita. Por quê? Porque eles vinham de uma geração de murmuradores. Os murmuradores, né, ficaram no deserto. A geração de Josué são filhos e pais murmuradores. Então é o pecado hereditário, não é maldição, é o hereditário. Então se eu repetir o erro do meu pai, eu vou colher a mesma consequência. Então para que ninguém murmurasse, cala a boca todo mundo, né? Não fala nada. No dia que eu falar de gritar, você grita. Aí a muralha caiu. Aquela coisa toda. Agora, se ele não desse essa ordem, o povo estava reclamando na terceira volta no máximo. Mas da primeira já. E a minha Joanete, você não sabe como é que tá, né? Você tá minha unha encravada. Entendi.